Na década de 1940, os poetas desejavam devolver aos poemas o rigor formal que havia sido abandonado pelos primeiros modernistas. Eles passam a privilegiar o trabalho com materialidade, sons, rimas, ritmo, disposição dos versos. Assim, aquilo que é poético é o trabalho com a forma, e o não poético seria um mero registro. Em 1950, os efeitos do capitalismo tardio se evidenciaram na crescente individualização de uma sociedade voltada para o acúmulo de bens e para o consumo, que foi estimulado pelos veículos de comunicação em massa. Assim, era preciso incorporar à poesia a ideia de multiplicidade e de fragmentação da sociedade. E é assim que surge o concretismo, como uma resposta a essa necessidade, colocando em prática tais procedimentos literários que hoje são reconhecidos como pós-modernos, embora esse conceito ainda não existisse quando o movimento começou. Em artigo publicado na Revista Brasileira de Poesia, em 1947, Péricles Eugênio resume o espírito do projeto literário da poesia de 45. Não há obra de arte sem forma, e a beleza é um problema de técnica e de forma. O mesmo texto define a intenção de transformar o fazer poético, adotando como princípio a renovação estética. Duas preocupações orientavam a produção poética da geração de 45. A busca de mensagens, temas, motivos poéticos que dessem ao texto a dimensão de testemunho crítico da realidade no plano social, moral e político. Assim como o desejo de encontrar códigos formais que trouxessem para os versos estruturas semelhantes às utilizadas para a comunicação de massa, cores, símbolos, exploração do formato das letras, organização gráfica e outros, elementos essenciais para a sociedade contemporânea. A grande agitação política por que passava o país no início dos anos 40 animava a discussão intelectual e estimulava o contato entre os artistas. Os maiores focos da produção literária ainda eram o Rio de Janeiro, onde estavam as grandes editoras, e São Paulo. Mas a ampliação do circuito de produção cultural brasileira, iniciado com os romances da geração de 1930, alcançou a poesia. Em 1941, alguns poetas desconhecidos, como João Cabral de Melo Neto e Ledo Ivo, despontaram em um congresso de poesia realizado em Recife. Em 1942, foi a vez de Fortaleza acolher o primeiro congresso de poesia do Ceará. A circulação da poesia que começava a ser escrita ocorreu de duas formas: em revistas literárias, como Clã e Revista Brasileira de Poesia, ou em edições particulares, muitas vezes financiada pelo autor ou pela própria família, como foi o caso de João Cabral de Melo Neto, que teve seu primeiro livro, Pedra do Sono, publicado pelo seu pai. É importante que não se confundam a valorização da técnica de composição promovida pela poesia de 1945 com o rebuscamento formal que marcou a poética dos parnasianos. Trata-se de um procedimento inverso. No pós-modernismo, o domínio da forma deve permitir que a combinação entre código e mensagem aconteça de modo absoluto, para que o poder de significação da palavra seja ampliado e o texto também tenha sua significação ampliada por essa articulação. Já os parnasianos investiam no rebuscamento formal sem pretender, com isso, criar novos sentidos para o texto. Era arte pela arte, a perfeição formal, a imparcialidade diante do objeto do poema eram seus objetivos. Os concretistas, porém, desejavam que a perfeição formal expressasse uma observação crítica da realidade. Vamos então resumir o projeto literário de 45. Além da renovação da estética, os poetas também buscavam a valorização da técnica de composição,
ampliação do poder de significação da palavra e do texto, e também havia a busca por temas relacionados ao social, moral e político. O cuidado formal que define o projeto literário dos poetas de 1945 pode ser percebido na preocupação em escolher a palavra exata, muitas vezes desdobradas em metáfora que amplia o sentido do poema para compor campos semânticos inesperados. No poema, a expressão derivados do leite se refere aos produtos extraídos do leite, queijo, manteiga e outros. No texto, trata-se de uma metáfora para todas aquelas pessoas que enriqueceram por meio da pecuária e também para as instituições sociais, culturais, religiosas e políticas que dependem dessa riqueza. A repetição da expressão ao longo do poema reforça a ideia da influência dos pecuaristas na sociedade brasileira.